Fala, galera. Vamos agora observar um outro tipo de calor. Na aula anterior, você aprendeu sobre o calor sensível, que é aquele calor que tem a ver com a mudança de temperatura. Quando uma coisa está aquecendo, esquentando, é graças à energia vinda do calor sensível. Ou quando está esfriando, é porque o calor foi roubado do corpo. Então tem a ver com mudança de temperatura. Quando a gente fala de calor latente, a gente está falando sobre um tipo de calor que tem outra finalidade, que é mudar o estado físico da matéria. Por exemplo, aqui você vê uma chama de fogão. E essa pessoa aqui, ela colocou uma colher com uma parafina sólida. Ou seja, é uma coisa que está no estado sólido. Conforme você esquente, é claro, você vai acabar causando uma mudança de temperatura que vai ter a ver com calor sensível. Porém, vai chegar um momento em que, por exemplo, essa parafina vira líquida. Isso tem a ver com a mudança de estado. Então, uma parte tem a ver com você ter um calor sensível, que é esquentar a parafina, normal. A parafina sólida vai ficar mais quente. Só que vai chegar um momento em que ela vai virar líquido. Se você observar esse desenho aqui embaixo, você vai ver que na animação você tem de um jeito mais rápido, né? Você vai ver ali o gelo derretendo. Então você vê ali o gelo simplesmente derretendo, ó, a água, ela vai começar a aparecer aqui, ó, e vai aumentar o seu volume, enquanto o gelo vai diminuir o volume ali. O que está rolando ali? Bom, se você colocar um termômetro, vamos dizer que você pega um termômetro e coloca ele bem aqui. Nesse termômetro, enquanto você tiver ali, ó, o gelo começando a derreter, ele vai dizer aqui 0 graus Celsius. Bom, isso quer dizer então que se eu continuar aqui, ó, dando calor para ele, ou seja, se o ambiente aqui, se o próprio ar está mais quente, ele vai dar calor para esse gelo. Então o gelo vai receber calor, com certeza. Ao receber calor, esse gelo vai começar a aumentar a temperatura? Não aumenta temperatura, jamais. Jamais, jamais você vai ter aumento de temperatura enquanto estiver mudando de estado. Isso quer dizer que se você tiver ali o gelo mudando de estado, e depois você colocar o termômetro, deixar ele lá, e aqui você tiver a água vindo desse gelo, vai continuar marcando 0 graus. Você só vai ter essa temperatura aumentando quando você tiver 100% de água. Quando você tiver 100% de água, o gelo completamente derretido, aí sim você vai ter a temperatura aumentando. Tudo bem? Então, inicialmente, que você vai ter, por exemplo, vamos dizer que você tem um gelo que foi retirado do freezer a menos 15 graus Celsius. O que vai acontecer com esse gelo? Esse gelo vai esquentar, enquanto estiver no copo, vai ficar com menos 14 graus Celsius. Esse gelo vai esquentar, menos 13 graus Celsius. Esse gelo vai esquentar e vai chegar, sei lá, 5 graus Celsius negativos. Ele vai esquentar e vai chegar um momento que ele vai estar com menos 1 grau Celsius. Você percebe que enquanto estiver aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre aumentando a temperatura por causa do calor sensível. Quando chegar no 0 graus Celsius, aqui você vai ter o quê? O calor latente. Aqui você vai ter mudança de estado físico. Então você vai ter o cara que era gelo virando água. Isso enquanto tiver calor latente atuando, sempre a 0 graus Celsius. Só depois disso, só depois que o gelo derreter e virar 100% água, aí sim você vai ter o calor sensível de novo aumentando a temperatura. Então aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura? Sensível. Está mudando o estado físico? Virando gelo, vapor ou água, o que for? Latente. E nisso a temperatura não vai mudar. É um caso especial. Quando você olhar aqui, ó, mudança no estado físico, aqui você tem uma estrutura que é mais cristalizada.
Tá vendo? Está tudo bonitinho, você tem ali todo o gelo ali, ó, bonitinho, uma estrutura bem cristalizada, bem certinha. Quando você tem aqui, por exemplo, o líquido, já é o gelo que virou água, o que você vai ter? Você vai ter um desarranjo, você vai ter, como você conhece a água se mexe, a água se move, ela não fica parada no lugar. Então, essas moléculas de água aqui, elas vão estar todas bagunçadas, desarrumadas. Quando você tiver aqui, por exemplo, já no estado gasoso, você vai ter o quê? Moléculas de água espalhadas aí, normalmente no ar, por exemplo, misturadas. Então você vai ter uma coisa que vai tender a subir, vai tender ali a ficar muito mais bagunçado até do que o líquido, e é um outro estado diferente. Então são três estados muito diferentes. Quando você tem aqui saindo do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Quando você estiver indo do líquido para o vapor, a gente chama de vaporização. Se você tiver um vapor que ele começa a virar líquido, ele tende a condensar. Tá? Então está mudando o estado, está mudando para líquido, essa é a condensação. Se você tiver um líquido que vai começar a virar algum tipo de sólido, no caso, por exemplo, da água que vira o gelo, você vai ter a solidificação. Tá? Existe o caso especial, né? Que é o caso em que você vai ter ali, por exemplo, indo direto do gelo para o estado de vapor, que é a sublimação, ou o contrário, que é o vapor que vai direto para o gelo, quando você esfria muito rápido. Que você também chama de sublimação ou chama de ressublimação, tanto faz. Tá? No caso da vaporização, tem três tipos diferentes. Você conhece quais são? Repara na vaporização que você tem uma coisa chamada calefação. E a calefação é quando é muito rápido. Então a característica aqui é ser rápido. No caso da calefação, o que vai acontecer? Se você deixar, por exemplo, cair um pouquinho d'água, seja uma gota, uma porçãozinha bem pequenininha de água, o que vai rolar? Você vai ter que essa água vai direto virar vapor. Ela cai e faz aquele barulhinho. Sabe esse barulhinho que você conhece? Quando algo cai numa chapa, faz aquele tss. Isso aí basicamente é a calefação. É quando esquenta tão rápido, é tanta energia, que a chapa está tão quente, que a água vira vapor muito rápido. Temos também a ebulição. A ebulição é um processo normal. Tá? É um processo que você conhece muito bem também. Quando você está ali cozinhando alguma coisa, e vai fazer um arroz, vai fazer alguma coisa qualquer, algum alimento, um macarrão, o que vai acontecer? Você coloca água para ferver. Né? Então tem a ver com o que você chama de fervura. Né? Você está fervendo ali. Nesse ponto você vai ter água recebendo ali o calor, por exemplo, devagar, ali, no tempo normal, vai receber o calor, vai receber, e com isso a temperatura vai aumentar. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quando chegar a 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai começar a mudar de estado e virar vapor. Então esse é o processo normal de fervura, que a gente chama de ebulição, bem comum nas nossas vidas. Outro muito comum também é a evaporação. Esse tem por característica ser super lento. Por quê? Bom, se você pegar a sua roupa, o que você vai fazer com ela? Você vai botar no varal. Ela vai secar? Vai. Vai secar porque você vai ter o ar em volta que é mais quente, vai ter um ar lá, vamos dizer, a 30 graus, e você vai ter a roupa molhada ali, úmida pelo menos, e o que vai acontecer com ela? Ela vai receber calor do ar de maneira bem vagarosa, ou seja, bem lenta, e ela vai começar a receber esse calor e vai começar a evaporar essa água. Né? Então a água vai evaporar, vai evaporar, vai evaporar, até que o momento a roupa vai ficar seca. Quando você pega também um copo de água lá, e você coloca esse copo de água para simplesmente ficar ali no ambiente, você pode perceber que depois de um dia, de um tempo, o volume de água vai ser o quê? Vai ser menor. Não vai ser igual como estava antes. Por quê? Por causa da evaporação. De pouco em pouco o ar vai dar energia para esse cara e esse volume de água vai diminuindo, vai evaporando. Vamos entender agora como é que funciona também o calor latente. Você já viu anteriormente a tabela do calor específico, né? Aquela tabela que mostrava a comparação de caloria por grama grau Celsius de cada elemento, no caso para mudar a temperatura. Nesse caso, a gente tem uma comparação de energia recebida para cada grama mudar seu estado físico. Por exemplo, vamos pegar o álcool. No caso do álcool, o que o álcool precisa? O álcool precisa de 25 calorias
para cada 1 grama fazer o quê? Virar gelo, caso o gelo seria o estado sólido dele, né? Não necessariamente o gelo, mas para sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Compara com a água. A água precisa de 80 calorias, de mais, para cada 1 grama virar o quê? Também líquido. Então você repara que cada substância, como você vê ali, água, álcool, alumínio, mercúrio, chumbo, cobre, estanho, precisa de uma quantidade diferente de caloria, de energia vindo até ele para poder o quê? Cada grama mudar de estado. Então, por exemplo, se você quer, basicamente, que 4 gramas de álcool mude de estado, o que você vai ter que fazer? Para 4 gramas, você vai ter que dar quantas calorias? Bom, se para cada grama eu tenho que dar 25 calorias, então para 4 gramas eu vou ter que dar 4 vezes isso, 4 vezes 25, ou seja, eu vou ter que dar 100 calorias. E aí eu vou ter 4 gramas de álcool virando o quê? Líquido, no caso o álcool sólido. Tá? Então é a mesma coisa aqui para vaporização. Se você tem ali água e você quer que a água deixe de ser líquida para se tornar vapor, o que você vai fazer? Você vai ter que dar 540 calorias para cada graminha de água virar o quê? Vapor. Então você percebe que fazer uma coisa virar vapor, olha a diferença de números, costuma ser muito mais difícil. Você quebrar a estrutura ali da líquida para transformar em vapor. Por isso que você vê os valores de caloria por grama muito maiores. Então, basicamente, para você poder ter o seu cálculo do calor latente, não é tão difícil assim. Só precisa de 2 coisas. Você vai precisar da massa, que é a letra M que você já conhece, e você vai precisar de quê? Do calor, a gente também chama de calor latente. Só que tem 2. Um é o calor latente de quê? De fusão, que você costuma escrever LF, e o de vaporização, que você costuma escrever LV. Só isso. Bobinho. Multiplicou, já era. Então é só uma multiplicação, por incrível que pareça. Por exemplo, qual é o calor latente de 100 gramas de cobre, sabendo que seu calor latente de fusão é 65 calorias por grama? Então a gente sabe que a massa de cobre é o quê? De 100 gramas. Sabe o calor latente de fusão? Ou seja, L, F, vale quanto? 65. Logo, para achar o calor latente, é Q igual a M vezes L. Nesse caso aqui, como é a fusão, pode chamar de LF. Se não chamar, também não tem problema. Q igual... Quanto que é a massa? 100 vezes... Quanto que é o calor latente de fusão? 65. Logo, Q é igual a 6500 calorias. Só isso. Só uma multiplicação boba, por incrível que pareça. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que para você conseguir transformar, por exemplo, 100 gramas de cobre no estado sólido para o estado líquido, quanto que você vai ter que dar de energia para esse cara? Não para aumentar a temperatura, mas para mudar seu estado para líquido. Você vai ter que dar 6.500 calorias para isso acontecer. Entendeu? Então, uma multiplicaçãozinha bem simples. Vamos agora ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo mais complexo, dos tipos mais complexos que você vai ter. Por quê? Porque ele vai trabalhar com aquele conceito de equilíbrio térmico, porém, ele vai misturar 2 coisas. Ele vai misturar o calor latente com o calor sensível. Isso faz o problema ficar maior. Vamos lá. Qual seria a temperatura final da mistura de 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius? Então aqui, ó, vamos colocar que a gente tem 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Cara, isso quer dizer que você vai ter um gelo que vai derreter, porque o gelo vai misturar com a água que está a 80. Quando você misturar o gelo com a água,
vai derreter. Então você vai ter aqui, por exemplo, o recipiente, que você vai ter ali o gelo, certo? Uma porçãozinha de gelo. E nisso você vai basicamente pegar a água e vai jogar aqui. Quando você misturar esses caras, o que você espera ter depois? Você vai ter depois o recipiente com o gelo derretido. Então você vai tender a ter o quê? Você vai tender a ter só água. Só que repara que inicialmente esse gelo tinha quanto? Menos 10 graus Celsius. E repara que essa água estava com qual temperatura? 80 graus Celsius. Você vai ter uma porção depois que vai ser só de água, porque o gelo vai derreter. Quem é essa temperatura final de equilíbrio? Como é que isso vai acontecer? A gente calculou isso antes, só que era só água com água. Era só calor sensível, mas agora você também tem calor latente, cara. E aí, com calor latente, vai gerar uma complicaçãozinha a mais, mas que você vai ter que aprender. Então vamos lá. Primeiro, temos três partes do gelo. Primeiro, temos o gelo que está a menos 10 graus Celsius. Esse cara aqui, ele é o nosso gelo, certo? Esse gelo vai esquentar. E ele vai virar gelo a 0 graus Celsius. Esse gelo, ele vai mudar o estado. Por quê? Porque o gelo vai ter que virar líquido. Então ele vai virar líquido a 0 graus Celsius. Então aqui a gente vai ter água. Mas lembra que depois vai acontecer o quê? Depois você vai ter uma temperatura final que a gente não conhece, o quê? Essa água esquentando. O que você vai acabar tendo aqui é que, primeiro, você vai ter o gelo esquentando até 0 graus Celsius. Que calor que você vai ter? Sensível. Gelo virando água. Não muda a temperatura. Então é o calor latente. Depois você vai ter a água que vai esquentar até uma temperatura que a gente não sabe ainda. Você vai ter o calor sensível. Por quantos processos esse gelo vai passar? Se você observar, o gelo vai passar pelo processo 1, vai passar pelo processo 2, que é mudar o estado, e depois o processo 3, que é mudar a temperatura até a temperatura final de equilíbrio. Quando você olha a água, o que a água vai ter? Bom, a gente sabe que a água vai estar a 80 graus Celsius, como água, e ela vai esfriar por causa do gelo, né, que vai chegar lá e vai diminuir essa temperatura, e ela vai chegar a uma temperatura final, que a gente não sabe qual é, mas ainda sendo o quê? Água. Se você reparar, aqui eu só tenho o quê? Um processo, que eu vou chamar de Q4. Então você percebe que quando você coloca calor latente, quando você coloca a mudança de estado, você gera essa complicação. Você gera diferentes passos ali. Então nunca cometa o erro de quando tiver mistura de gelo com água, quando tiver mudança de estado, você simplesmente colocar o cálculo igual ao da aula anterior, coloca só o cálculo de calor sensível e pronto. Não. Porque quando você tem gelo, você tem a quebra que você viu aqui. Então aqui, por exemplo, você vai ter 4 partes. E nosso objetivo aqui é fazer o quê? É achar essa temperatura que é igual a essa temperatura aqui. Então parece com o que a gente fez na aula anterior, só que com um pouquinho mais de detalhes. Como é que você vai montar isso? Você já sabe, já fez isso antes. É Q1 mais Q2 mais Q3. Ou seja, o gelo ele vai entrar em contato com quem? Com o Q4, que é a água. E isso tudo vai ter que dar quanto? 0. O princípio não muda. Esse princípio do equilíbrio térmico é o mesmo. Tá? Então não tem mudança nenhuma. Bom, qual é o problema? Você já deve imaginar qual é o problema. Você vai ter que fazer uma conta grande. Porque você vai ter aqui M1, C1, delta T1, mais
Q2 tem a ver com o calor latente. Então vai ser M2 vezes o latente de fusão. Mais o Q3, que vai ser o quê? Vamos lá. Vai ser a água esquentando a temperatura de equilíbrio. Então vai ser M3, C3, delta T3. O que mais que você vai ter? Você vai ter mais, agora a água que vai esfriar. Então vai ser M4, C4 e delta T4. E tudo isso vai ser igual a zero. Então observe aqui que fica uma coisa grande, cara. Mas não quer dizer que seja super difícil, impossível nem nada. Só tem que ter atenção para os passos. O cálculo é idêntico ao que você fez praticamente na aula anterior, certo? Então vamos lá. Se você observar, ele fala que começa com menos 10. Então isso a gente já sabe, começa com menos 10. São 100 gramas de gelo. O gelo pode derreter e virar água, mas vai continuar sendo 100 gramas. Só porque derreteu não quer dizer que você vai perder a massa. Vai ser 100 gramas também. E a água tem 200 gramas, então tem mais água ali nesse negócio. E ela está a 80. O que você não pode vacilar? Só tem um vacilo que você não pode cometer. Confundir o calor específico do gelo com o calor específico da água. O calor específico do gelo é diferente. O gelo precisa de menos caloria para poder aumentar a temperatura. A água precisa de mais. Tá? E o calor latente de fusão do gelo, L ou LF, vai ser 80. Então vamos colocar eles em seus devidos lugares. A gente já sabe então aqui que o M1 são 100 gramas. Quanto que vai ser aqui o calor específico? Do gelo é meio. Qual é a variação de temperatura? A gente sabe que o gelo, quando derreter, quando começar a derreter, chega a 0 graus. Inicialmente era quanto? Era 10, mas toma muito cuidado. Porque é menos 10, então tem que ficar a temperatura final menos 10. Porque esse menos 10 é do próprio número. Tá? Mas agora a gente vai ter o gelo que vai estar derretendo. Tem a mistura de gelo com água. Logo a gente vai ter o quê? São 100 gramas vezes 80. Mais. Agora vem a terceira parte. Depois que esse gelo derreteu 100% e virou água, continuamos a ter o quê? 100 gramas. C3, lembra? Agora o gelo já virou água. Não é mais meio como era. Agora, sendo água, vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. E se você pegar aqui agora a variação de temperatura, a gente sabe que a gente vai chegar a uma temperatura final de equilíbrio com a outra porção de água, ou seja, TF, menos, a gente sabe que a gente considera que esse aquecimento ele foi de quando o gelo derreteu e virou água, ou seja, com 0 graus Celsius. Então vai de 0 até TF. E depois disso, o que a gente vai ter? Vamos ter a outra porção de água, a quarta parte nossa, que vai ser não 100, mas 200 gramas, vezes o calor específico da água, que sempre vai ser o quê? 1, e a variação de temperatura. A gente sabe que chega até TF também, que a gente não sabe, porém parte de quanto? Parte de 80. E todo mundo vai ser igual a quanto? 0. Todo somatório de calores ali não importa. Vai dar 0. Então vamos lá. O que a gente vai precisar agora? Matemática. Conta. Quanto que vai ser 100 vezes 0,5? Bom, é metade de 100. Meio, 0,5 é metade. Metade de 100 é 50. Repare que aqui você tem 0 menos menos 10. O 0 não interessa. 0 morreu. Mas é menos com menos. Menos com menos vai dar o quê? 10. Então aqui morreu o sinal. Vai ficar só vezes 10. Mais 100 vezes 80. Quanto que é? Bom, 100 vezes 80 vai dar 8.000. 8.000. Mais 100 vezes 1. Poxa, 100 vezes 1 dá 100. Esse cara aqui morre, ó. 0 não serve para nada. 100 vezes 1 é 100. Vezes TF, 100 TF. Nesse caso, nem precisa de distributiva. Mais, vamos agora aqui a 200 vezes 1 vezes TF. Você já sabe que esse 1 aqui não serve para nada. Né?
Não é para nada. Então vamos dar uma agilizada aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode considerar então a distributiva. 200 multiplica o TF, depois 200 multiplica quem? O 80. Você já fez isso antes? Já sabe como é que é. Então aqui para a gente, o que a gente vai ter? 200 vezes TF. Vai ser 200 TF. Repete sinal, menos 200 vezes 80. Bom, 2 vezes 8, 16. 0, 0 e 0. Certo? E tudo isso vai ser igual ao quê? Já sabe. Tudo isso vai ser igual a 0. Maravilha. O que a gente pode considerar aqui? Vamos dar uma agilizada. Quanto que é 50 vezes 10? 50 vezes 10 é 500. Então aqui a gente já sabe que é 500. Uma conta bem fácil. Então já vou colocar aqui, para ficar fácil. Isso daqui vai dar 500. Pronto. O que a gente pode fazer agora para facilitar a nossa vida? Lembra? Vamos fazer o seguinte. A gente sabe que número e número podemos jogar para a direita. E vamos colocar aqui, por exemplo, que número com letra e número com letra ficam na esquerda. Tudo bem? Então vamos fazer a seguinte coisa. 100 TF. Vou botar aqui. 100 TF. Fica à esquerda. Mais 200 TF. Fica à esquerda. E isso vai ser igual a... Quem passa para o outro lado? Por exemplo, o 16.000, ele está negativo. Ele passa para o outro lado positivo. 500 está positivo. Passa para o outro lado negativo. 8.000 está positivo. Passa para o outro lado negativo. O que a gente vai ter aqui? Basicamente, a gente vai ter que 100 mais 200 são 300 TF. E isso vai ser igual ao quê? Bom, 16.000 menos 8.000 menos 500 é 16.000 menos 8.500. Então, isso vai dar 7.500. Logo, quanto que deve dar isso? Bom, lembra, isso aqui tem a multiplicação. Então, você pode passar para o outro lado o 300 fazendo o quê? Dividindo. Então, vamos colocar aqui que TF é igual a 7.500 dividido por 300. Ó, vamos cortar um zero, vamos cortar um zero. Vamos cortar um zero, vamos cortar um zero. O que a gente vai ter aqui? 75 dividido por 3. Isso vai dar quanto? 25 graus Celsius. Ufa! Deu trabalho. Não quer dizer que é difícil, quer dizer que tem detalhes, passos e dá trabalho, mas não é tão difícil, tá? Então tem que estudar. Bom, o que a gente consegue absorver disso aqui? Que basicamente a gente tinha uma porção de gelo junto com água. Um estava a menos 10 graus Celsius e o outro estava a 80. Quando você misturou todo mundo depois de um tempo, eles passaram a ter 25 graus Celsius. É isso, a mistura levou a isso. Mas lembrando que o gelo passa por etapas. Ele esquenta, derrete, depois continua esquentando até chegar a quanto? 25. Assim como essa água vai esfriar até 25. Então, é isso por hoje. Estude bastante, porque isso aí tem suas complicações.